Pronto, colocando. Muito bem, estamos gravando a partir de agora para que todos possam assistir posteriormente essa palestra. Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestras sobre podologia do grupo Armando Bega, do Instituto Científico de Podologia. Hoje falando sobre neuropatia. Muito bem. Esse é o nosso primeiro slide, que já está sendo transmitido para todos vocês. Todos vocês já devem estar recebendo aí o nosso primeiro slide sobre neuropatia. Aqui um pouco da minha apresentação. Esse ciclo, ele começa exatamente com essas 3 palestras, que é neuropatia, os problemas vasculares e as feridas, porque elas fazem parte da tríade do pé diabético. O pé diabético, ele, para ser considerado como tal, ele tem que cursar com neuropatia, os problemas vasculares e também o risco de feridas ou as feridas, ou já ter passado por uma situação de uma ferida por conta de problemas de neuropatia ou dos problemas vasculares. Essa é a tríade do pé diabético. As pessoas costumam dizer, então, eu tenho pé diabético, mas quem tem o pé diabético não é diabético, ou é diabético, e como pode ter só o pé diabético? Não, gente. O paciente diabético não tem necessariamente o pé diabético. O pé diabético, ele precisa necessariamente ter essa tríade de neuropatia, problemas vasculares e o risco de feridas ou já ter tido as feridas. Então, aí sim, nós estamos falando de pé diabético. De outra forma, é apenas o podólogo vai tratar de um paciente com um pé de risco ou de um paciente diabético, mas que não tem essa característica, essa caracterização chamada de pé diabético. Hoje nós vamos falar de neuropatia. E para nós falarmos de neuropatia, nós temos que falar um pouco do sistema nervoso. Um pouco não, temos que falar do sistema nervoso, temos que entender o sistema nervoso. E o sistema nervoso tem como a célula que é a fundamental, que sem ela não seria o sistema nervoso, que é o neurônio. O neurônio no sistema nervoso central, e quando nós estamos falando desse mesmo neurônio no sistema nervoso periférico, nós falamos dos nervos periféricos, das fibras, é o mesmo que dizer neurônio, mas quando nós nos referimos ao neurônio quando falamos do sistema nervoso central. As fibras são formadas por feixes de axônios. Axônio é essa parte aqui essa parte, não sei se vocês estão vendo, que eu estou colocando, dá para ver aí, Cláudio, que eu estou passando a... Não? A seta aparece para você? Parece, mas tem que ir mais devagar. Mais devagarinho, né? Porque eu vejo aqui, não sei se vocês estão vendo do lado de vocês aí. Então, o axônio é esse prolongamento que nós temos aqui, olha, por onde passa o impulso nervoso, né? E aqui nós temos o corpo celular, e temos também os dendritos. O corpo celular é onde nós temos o núcleo dessa célula, isso tudo é uma célula, e no axônio nós temos por onde passa esse impulso nervoso. Aqui nós temos a bainha de mielina que é um prolongamento da membrana celular de uma célula chamada célula de Chauvin. A célula de Chauvin, ela produz a bainha de mielina, que vai se enrolando no axônio, e as fibras que são mielinizadas, que têm a bainha de mielina, elas conduzem o impulso nervoso mais rápido do que as fibras que são amielínicas, que não têm ou que são desprovidas da bainha de mielina ou que têm uma menor capa de bainha de mielina, né?
Então, o impulso nervoso ele vai muito rápido, em algumas fibras chega a vários metros por segundo, e em fibras amielínicas também rápido, porém mais lento do que nas fibras mielinizadas, né? Esse impulso nervoso ele vai passando eh, vai passando, vai percorrendo pelo axônio, e quando a fibra é mielinizada, entre uma bainha de mielina e outra, ou seja, entre uma célula de Schwann com a sua bainha de mielina e a outra célula de Schwann com a bainha de mielina, nós temos esse espaço aqui, é um espaço virtual chamado nódulo de Ranvier, e o impulso nervoso vai como que saltando por esses nódulos de Ranvier de forma muito rápida. Já numa fibra amielínica, ele vai percorrer toda a fibra, por isso, de uma forma mais lenta, até chegar no espaço onde serão liberadas substâncias que vão estimular um próximo neurônio nesse espaço, ou então um músculo para que ele se contraia, né? Então, é dessa forma que o impulso nervoso ele percorre por essa fibra. Algumas dessas fibras, quando nós falamos do sistema nervoso periférico, por exemplo, quando nós recebemos um estímulo de tato, de pressão, esse impulso nervoso percorre por uma fibra que às vezes chega a ter praticamente 1 metro de comprimento até chegar no seu corpo celular, até chegar na medula, onde vai entrar no sistema nervoso central para ser tratada, para ser essa informação para entrar num espaço onde ela será trabalhada e aí ela passa a ter uma cognição. Até então, é apenas um impulso nervoso que muitas vezes já tem uma resposta automatizada, como, por exemplo, quando colocamos a mão numa superfície muito quente e, por um reflexo, nós tiramos rapidamente a mão sem precisarmos pensar para isso, né? Então, são fibras que levam essa informação de dor até o sistema nervoso central, porém, já existe uma resposta pronta, rápida, que percorre fibras chamadas eferentes, que vão até os músculos e ali nos músculos ela fazem com que a mão se contraia, o pé se contraia e retiremos rapidamente o pé ou a mão daquela superfície muito quente, por exemplo, uma areia extremamente quente na praia. Imaginemos se nós tivéssemos um problema, perdêssemos essas bainhas de mielina ou por alguma doença do sistema nervoso, tivéssemos também a perda ou diminuição da velocidade da condução desses nervos, dessas fibras, ou se nós perdêssemos algumas dessas fibras por uma neuropatia, nós pisaríamos numa areia quente na praia, por exemplo, e demoraríamos para sentir, para ter o reflexo de tirar o pé da areia quente. Em alguns casos, nem tiraríamos o pé da areia quente e teríamos uma queimadura. É isso que vai acabar acontecendo com um diabético que tem uma neuropatia já num estado muito avançado. Mas vamos ver como isso se passa, né? Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa pisando numa taxinha, um prego, pode ser uma pedra, algo pontiagudo, vai ter um estímulo na pele, esse estímulo vai atingir receptores do sistema nervoso que, por uma ação mecânica, eles sofrem uma deformação elástica, e essa deformação elástica faz com que eles deflagrem na fibra, porque eles fazem parte da própria fibra, um potencial de ação.
levando o impulso nervoso, fazendo com que determinadas substâncias que estão no exterior da célula, no exterior da fibra, penetrem na fibra e pela membrana celular dessas fibras nervosas, e substâncias que estão no seu interior saiam. Essas substâncias, elas são carregadas eletricamente, algumas positivo, outras negativo. Por exemplo, o sódio, ele está em maior quantidade do lado de fora da célula. Quando existe um potencial de ação, abrem-se canais de sódio eletricamente dependentes. No começo não, começa a entrar sódio, vai entrando sódio, depois abre uma enxurrada de canais, ou seja, vários canais de sódio se abrem, entra muito sódio pela membrana, passa pela membrana celular, vai para o interior da célula e ela fica positiva. Ela que estava negativa, em repouso, vai ficar positiva. Começa a sair o potássio que também eletricamente tem uma carga positiva, e vai saindo potássio, e essa célula que estava despolarizada, ela vai repolarizar, hiperpolarizar, vai ter a bomba de sódio e potássio, nós vamos explicar isso um pouquinho mais para frente, e no final ela entra em repouso novamente. Então, as nossas células, quando nós sofremos estímulos, ou quando estão transmitindo o impulso nervoso, passam por essa despolarização, repolarização, hiperpolarização e a bomba de sódio e potássio. E é dessa forma que o impulso que é elétrico vai ser conduzido até o sistema nervoso central e do sistema nervoso central até a periferia, até os músculos, né? Então, é assim que acontece. Tem alguém dizendo que está sem áudio. A Neuda Ribeiro está dizendo que está sem áudio. Todos os outros estão com áudio? Pergunta que eu faço, se todos os demais estão conseguindo ouvir. Todos estão ouvindo? Tem que ver a configuração do computador dela. Neuda, deve ser a configuração do seu computador, porque os demais, todos, estão conseguindo ouvir. Então, dá uma olhada na configuração do seu computador, deve ser por isso que você está sem áudio, tá bom? Mas qualquer problema que tenha, se você não conseguir assistir, né, seria bom escrever para ela, todos estão conseguindo ouvir e só você está sem áudio. Cláudio vai escrever aqui, tá? E aí depois você consegue assistir direito, tá bom? Assistir, mesmo que você não consiga nos ouvir agora. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Então, esse estímulo, ele se dá nos receptores. Os receptores aqui, por exemplo, onde a gente está vendo aqui como esses dendritos, entra pelo corpo celular ou pela própria fibra, e aí nós vamos ter uma situação de repouso antes do estímulo, onde estava positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, os canais de sódio se abrem, o sódio, que é positivo, penetra, despolariza. Quando despolariza, o impulso nervoso percorre essa fibra, levando, por exemplo, a informação de que eu estou pisando numa superfície irregular, que estou pisando numa pedra, que estou pisando numa superfície que tem um declive, que está lateralizando o meu pé. Todas essas informações são levadas ao sistema nervoso central por essa despolarização. Daí, após a despolarização, o sódio que estava no interior da célula, que também é positivo, ele vai saindo, e sai muito mais sódio do que deveria sair, sai muito mais sódio, não, sai muito mais potássio, perdão, cai o potássio. O potássio vai saindo, sai muito mais potássio do que deveria sair, entra muito mais sódio do que deveria entrar, a célula entra numa repolarização. E aí ela repolariza e hiperpolariza, ela não pode ficar hiperpolarizada. Aí entra a bomba de sódio e potássio, que vai bombear para fora da célula o sódio que entrou em excesso e vai bombear para dentro da célula o potássio que saiu em excesso. Aqui está a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio tem um gasto energético. Nós temos que produzir
ATP, energia, usar glicose para produzir essa bomba, para fazer funcionar a bomba de sódio e potássio. Daí a importância também da glicose, não só circulando, né? Hiperglicemia é o problema da glicose que está circulando em grande quantidade pelas artérias, pelas veias, mas não está penetrando na célula para produzir energia. Se não vai produzir energia, a célula vai ter dificuldade de levar esse impulso nervoso. Por quê? Porque a glicose não consegue entrar na célula. Tem glicose em grande quantidade fora da célula. Dentro da célula, não. Esse é o caso do diabético. Então, aqui está mostrando como que mais uma foto, né? Não foto, mas mais um esquema, mostrando como que se dá essa bomba de sódio e potássio. Aqui nós estamos vendo, né? A despolarização, não a bomba de sódio e potássio, perdão, a despolarização, a repolarização, a célula que sai de uma situação em que ela estava negativa e fica eletricamente positiva. Aqui dá para a gente ver como isso funciona. Então, ela vai percorrer essa membrana, ela vai despolarizar, o sódio vai entrando na célula e o impulso nervoso vai percorrendo a célula, né? Aqui também nós conseguimos ver a bomba de sódio e potássio, e aqui um esquema dessa despolarização. A célula em repouso, que está em torno de menos 70 milivolts, menos 70, está negativa. Quando nós estamos em repouso, menos 70 milivolts, existe uma coisa chamada limiar de excitabilidade. Esse limiar de excitabilidade, ele muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, se chegar uma mosca agora, começar um mosquito voar aqui perto, digamos que eu não estivesse, um mosquito, por exemplo, não estivesse vendo esse mosquito, eu vou, em determinado momento, sentir que ele se aproximou de mim e que pousou. O que acontece? Quando ele vai se aproximando, conforme ele começa a encostar na minha pele ou na nossa pele, a pele, os receptores de tato, de pressão, eles começam a despolarizar, começa a entrar sódio bem devagarinho no interior da fibra nervosa, até que ela atinge o limiar de excitabilidade. Limiar de excitabilidade é o que muda de um para o outro. Quando atinge esse limiar de excitabilidade, abre uma grande quantidade de canais de sódio e entra muito sódio. Aí a célula rapidamente, ela que estava menos 70, vai entrando devagarinho, devagarinho, atingiu o limiar de excitabilidade de cada um de nós, e isso muda para cada um de nós, rapidamente ela despolariza. Pum! Vai lá para cima, ela fica positiva, ela que estava negativa vai ficar positiva. E quando ela fica positiva, o potencial de ação é como que empurrado. Ele vai, se é uma célula, um nervo aferente, ele vai levar essa informação lá para o sistema nervoso central muito rápido. Aí o mosquito saiu, vai repolarizar, vai hiperpolarizar, entra a bomba de sódio e potássio e nós ficamos em repouso de novo. Pronto, o mosquito foi embora. Mas, para algumas pessoas, isso tarda mais. Só vai sentir depois que o mosquito já pousou, já picou, e outros vão sentir antes. Basta ele chegar bem pertinho e já está sentindo. Isso depende do limiar de excitabilidade, da sensibilidade de cada um, da sensibilidade dos receptores do sistema nervoso e também do estado do sistema nervoso. Nós vamos ver um pouco mais para frente o que é o normal, o que é o anormal, o que acontece com o diabético, né? Aqui, mais uma vez, mostrando esse esquema do nervo e o impulso nervoso, a direção dele, percorrendo até a fenda sináptica. Fenda sináptica, que é esse espaço entre uma fibra e outra, um espaço virtual onde são liberadas substâncias que vão estimular ou vão inibir a próxima fibra ou músculo para que ele se contraia ou para que a informação seja levada até o sistema nervoso central, né? Aqui está mostrando, nós estamos mostrando aqui uma fenda sináptica
voltar um pouco, a fenda sináptica que vai estar aqui, nós vamos ver bem, né, nesse espaço virtual. Por que virtual? Porque é minúsculo, praticamente não existe, só é visível por meio de microscópio. E nós vemos que dentro da fibra, onde percorre esse impulso, tem várias mitocôndrias. Isso daqui são mitocôndrias, são organelas que produzem energia. Por quê? Porque necessita de energia para fazer essa função. E aqui nós conseguimos ver vesículas, chamadas vesículas pré-sinápticas, porque elas ainda não estão fazendo sinapse. Essas vesículas estão cheias de substâncias que são neurotransmissores. Elas vão migrando até a membrana da fibra nervosa. Elas também têm uma membrana, esse envoltório aqui é uma membrana. Elas fundem a sua membrana com a membrana da fibra nervosa e liberam esse conteúdo que são os neurotransmissores, são grânulos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores têm receptores, por exemplo, no músculo, ou numa outra fibra, num outro neurônio, por exemplo, e ali eles vão excitar ou vão inibir, eles vão agir fazendo uma ligação com esses receptores para deflagrar um potencial de ação ou então para o músculo se contrair, para ter o movimento do músculo. É dessa forma que acontecem os movimentos pelo comando do sistema nervoso, é dessa forma que as informações de tato, de dor, de pressão, de calor, de frio, de posição de uma articulação, de quanto um músculo está contraído, de quanto um tendão está tenso. Todas essas informações são levadas para o sistema nervoso central para que nós possamos manter uma postura adequada. Aí entra a própria podoposturologia, ou a posturologia vai estudar a relação dessas informações, desses receptores, desses impulsos nervosos que vão por via aferente depois dos comandos nervosos que fazem com que um músculo fique mais tenso, mais contraído ou mais relaxado, e isso acaba interferindo na postura, assim como também vai interferir na produção de suor, vai interferir na manutenção dos arcos plantares. O diabético, com a neuropatia com o tempo, acaba sofrendo uma diminuição desses impulsos nervosos, e isso leva a uma diminuição do tônus muscular, dos músculos que ajudam a manter os arcos, arco longitudinal interno, arco longitudinal externo, arco transverso, as articulações do pé, mantendo todos esses arcos, mantendo o pé na sua estrutura. Isso faz com que o pé acabe desabando esses arcos, e aí nós teríamos que entrar num outro tema que não está aqui, que seria o pé de Charcot. O pé de Charcot, que é a neuroosteoartropatia de Charcot, ela tem um fundo nervoso, por conta de uma neuropatia também, que ela vai se instalar. Então, nós estamos vendo aqui onde isso acontece em nível celular. Né? Aqui mais um exemplo de fibras do sistema nervoso que estão inervando um músculo para que esse músculo se contraia ou relaxe. Aqui uma visão detalhada de onde essas fibras se encontram com os músculos para que eles se contraiam. E é importante nós até falarmos e fazer um parênteses agora nessa explicação, porque o diabético, com o passar do tempo, com a neuropatia, ele desenvolve uma deambulação que nós chamamos de uma marcha talonante.
ele passa a andar como que pisando com todo o pé, como se o pé fosse toda uma plataforma, e as fases da marcha deixam de existir. É como se tivesse praticamente uma única fase apenas, e que essa fase tivesse uma sobrecarga sobre toda a região do calcâneo, do retropé. Por isso a marcha talonante. Por isso, os problemas da neuropatia acabam interferindo na biomecânica da marcha do diabético e que podem levar às alterações das pressões plantares que são verificadas na podoscopia e na baropodometria, que nós podemos já inferir, ou seja, podemos já até perceber ou prever onde um diabético poderá no futuro ter uma ferida, uma úlcera, um perfurante plantar por conta desses estudos preventivos e que levam e que têm que levar em consideração o desenvolvimento da neuropatia, a distribuição das pressões plantares, as alterações da marcha. Aqui, então, nós temos uma visão detalhada de uma junção neuromuscular, onde mostra o elemento pré-sináptico, um retículo sarcoplasmático, que nós estamos falando aqui da célula do músculo, as vesículas sinápticas e os receptores, nesse caso aqui, receptores nicotínicos, que vão ser estimulados por substâncias que estão no interior dessas vesículas sinápticas, quando elas se fundirem com a membrana da fibra nervosa e lançarem na fenda sináptica o conteúdo que são esses neurotransmissores. Mais um exemplo. Para ficar bem claro, né? Então, tenho vários exemplos aqui, mostrando a membrana pré-sináptica, as mitocôndrias, porque a fibra nervosa ela precisa produzir muita energia. As pessoas, às vezes, imaginam, quando fazem, alguns alunos, né, quando estudam a célula, e falam, olha, vamos estudar as organelas, a célula tem um núcleo, tem uma mitocôndria, não tem uma. A célula, às vezes, tem várias, pode ter até dezenas de mitocôndrias, dependendo da função da célula. Se é uma célula que precisa de muita energia para funcionar, ela vai ter mais mitocôndrias, e a célula nervosa ela é uma das células que mais consome, se não a mais, glicose, oxigênio, para produzir energia. Por quê? Porque ela precisa, a todo momento, estar disparando um potencial de ação, estar formando esses neurotransmissores no seu interior, eles são produzidos ali, liberados na fenda sináptica para estimularem um músculo ou levarem uma informação da periferia até o sistema nervoso central. Aqui são alguns nervos que inervam os pés, né? O nervo fibular, nervo sural, nervo fibular profundo. É apenas um esquema de alguns nervos que têm raízes que saem, todos eles, de espaços intervertebrais, lombares, sacrais. De acordo com o nervo, ele está saindo de um desses espaços, e quando existe o pinçamento de um desses espaços, seja por uma hérnia do núcleo pulposo, que é mais conhecida como hérnia de disco, por exemplo, ou problemas posturais que podem levar ao pinçamento desses nervos, ou problemas biomecânicos que também podem levar ao pinçamento de algum desses nervos, isso pode levar a alterar a marcha, pode levar à neuropatia, à perda ou diminuição de sensibilidade. Isso estamos falando de problemas mecânicos. Porém, essas fibras também sofrem a degeneração, sofrem processos inflamatórios, no caso de diabetes, por conta da hiperglicemia, que vai ser o estopim
para uma série de acontecimentos que essa série vai fazer, e esses acontecimentos farão desencadear esse processo inflamatório, que são as neurites, e depois a degeneração dessas fibras nervosas, ou quando elas perdem bainha de mielina, quando algumas delas começam a diminuir o seu diâmetro, começam a desaparecer o nervo que é um conjunto dessas fibras, que é o conjunto desses axônios, cada axônio é uma das fibras, cada fibra é um axônio, esse conjunto é chamado nervo, vai diminuindo o número de fibras e vai aumentando o espaço intersticial, ou seja, nós vamos pegar um nervo que tem poucas fibras e tem muito tecido conjuntivo, no caso de uma neuropatia, já num estado mais avançado. Aqui nós estamos vendo também algumas regiões do pé e os nervos que inervam essas regiões. Mas para termos uma ideia de quais são, para sabermos um pouco quais são os nervos que estão relacionados a determinadas partes do nosso pé. Aqui é um corte da pele, e nesse corte da pele, essa é uma pele da região dorsal, não é de região plantar. Região plantar não teria o pelo e não teria também as glândulas sebáceas. O pé, que é a região plantar, que é uma pele glabra, uma pele desprovida de pelo, portanto, não vai ter os receptores que vão fazer com que o pelo se erice, com que tenha os músculos eretores do pelo, eles não precisam existir na pele glabra, assim como também não tem a produção de gordura, de sebo. Logo, a transpiração que continua existindo, ela não se mistura com essa gordura e a planta do pé acaba ficando desprovida de um manto hidrolipídico que em todas as outras partes do nosso corpo, em regiões dorsais, protegem o nosso corpo das intempéries, das agressões do meio ambiente. Então, isso acaba acontecendo, isso tem que ser observado também para que nós possamos manter a umectação, manter a hidratação da planta do pé, até por conta de que ele não tem a mesma configuração de manto hidrolipídico que tem outras regiões. Então, mas vamos olhar esse corte de pele, porque eu estou falando isso porque acabei fazendo um link dos receptores, das funções de algumas glândulas, da função do pelo também, e a planta do pé não tem. Mas vamos olhar um pouquinho o que nos interessa aqui, que são esses receptores, né? Então, nós temos receptores, que são as terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres são receptores de dor. Tudo que se refere à dor é quando nós estimulamos esses receptores. Olhem bem como esses receptores fazem parte de uma fibra nervosa. Nós estamos falando aqui de uma célula. Esse receptor faz parte de uma célula. Aqui, se olhássemos ela, se conseguíssemos separar essa fibra, nós teríamos o corpo celular, que está lá perto, encostado da medula, e temos essas fibras, esses receptores na pele. Então, esse axônio é muito comprido, levando esse potencial de ação desde a pele até o sistema nervoso central. Quando nós pisamos numa pedra, quando nós cortamos a pele, são esses receptores que são estimulados, mecanicamente eles sofrem uma deformação e essa deformação faz com que deflagre um potencial de ação, um potencial elétrico.
que vai levar essa informação até o sistema nervoso central. O mesmo vai acontecer com receptores para o frio, para o calor, receptores do tato, da pressão. Importante dizer, muitas vezes, quando nós estamos testando se uma pessoa tem uma neuropatia com a perda da sensibilidade térmica, é comum se colocar algum objeto quente na planta do pé ou no dorso do pé da pessoa e se pergunta, olha, você está sentindo que está quente? Importante dizer que sempre que eu passar de 40 graus, o que a pessoa vai sentir não é mais calor, não serão os receptores de calor que estarão sendo estimulados, e sim os receptores de dor. Por quê? A partir de 41 graus, nós temos a desnaturação das proteínas. Então, as proteínas, quando elas começam a ser desnaturadas por conta do calor, não é mais receptor de calor que está sendo estimulado, é receptor de dor. Então, está errado nós pegarmos um chumaço de algodão numa água muito quente ou numa água que não verificamos a temperatura e colocarmos lá no dorso do pé. A pessoa se sentir o calor, ela sentiu, na verdade, dor. Nós precisamos utilizar algum objeto que não ultrapasse os 40 graus, que possa estar acima da temperatura da pele, porém abaixo da temperatura de desnaturação das proteínas. Esse é só um exemplo, esses são alguns dos receptores, e aqui eu vou mostrar para vocês vários desses receptores presentes na epiderme e, em especial, perdão, não na epiderme, na derme. E alguns deles estão na junção entre a derme e a epiderme, próximos à camada basal da epiderme, mais especificamente as terminações nervosas livres, corpúsculo de Meissner, que são receptores relacionados ao tato, à pressão, à dor. Aqui nesse esquema, sim, nós conseguimos enxergar do lado esquerdo da tela de vocês uma pele da região dorsal do nosso corpo e do lado direito a pele da região plantar ou palmar, da planta dos pés ou palma das mãos. Vejam que a configuração é diferente. A região plantar é mais espessa. Normalmente, os receptores de calor em maior número, calor e frio, estão presentes na região dorsal e em menor número na região plantar. Por isso que nós, quando verificamos se o paciente tem diminuição ou perda da sensibilidade térmica, nós testamos no dorso do pé, porque o dorso do pé tem mais receptores para calor e frio do que a planta. E se eles tiverem alguma lesão, eles serão os primeiros a diminuírem ou perderem essa sensibilidade. Existem estudos, inclusive, que dizem que os primeiros receptores que são lesados numa neuropatia são receptores de calor e de frio. Vários estudos demonstram isso. E eu mostrarei mais adiante como nós fazemos para testar esses receptores na clínica podológica. Vamos falar um pouquinho de cada um deles para sabermos a função desses receptores. As terminações nervosas presentes nos folículos capilares, que são os receptores de Ruffini, formadas por axônios que elas envolvem o folículo piloso. Vamos lembrar que numa neuropatia existe a diminuição dos pelos e o paciente com neuropatia acaba perdendo os pelos. Por quê? Porque diminui a ação desses músculos eretores do pelo, das junções neuromusculares, das fibras que levam essas informações para que o músculo eretor do pelo funcione, e perdendo a função, o pelo acaba por cair. Então,
é também um sinal de neuropatia e também de problema vascular, de microcirculação, mas hoje aqui nós estamos falando de neuropatia. É um problema de neuropatia quando nós vemos um diabético que tinha pelo no dorso dos dedos e que está ficando sem pelo no dorso dos dedos. Isso já é para se acender uma luz amarela, é porque já temos uma neuropatia avançando. Os terminais de Ruffini também são receptores térmicos de calor. E se esses terminais, porque inclusive estão envolvendo o folículo piloso, por isso é que eles estão em maior quantidade na região dorsal, por isso é que a região dorsal é que é mais utilizada. Basta lembrar, vocês, por exemplo, algumas de vocês devem ser mães, ou já viram mães fazendo isso, quando vão verificar se a mamadeira do nenê está muito quente, pingam uma gotinha onde? Na palma ou no dorso da mão? No dorso da mão, porque no dorso da mão, na região dorsal, ela consegue sentir, ter mais sensibilidade de calor para saber se vai queimar a boquinha do bebê ou não. Então, essa é só uma demonstração de que a região dorsal é mais provida de receptores de calor e de frio. Temos os corpúsculos de Pacini, que captam as vibrações e o tato. Então, quando eu falava do mosquito que vai se aproximando, a vibração que ele provoca, que ele produz quando encosta na nossa pele ou está se aproximando da pele, faz com que esses receptores sejam estimulados e aí eles levam uma informação de vibração e também de tato, do toque, para o sistema nervoso central. A pressão também, o quanto está sendo pressionado esses receptores, eles levam essa informação quando nós estamos falando da planta do pé, quando nós pisamos numa superfície, esses receptores são estimulados e levam uma informação de pressão que está sendo exercida do nosso pé contra o solo e as forças reativas do solo. Existem estudos biomecânicos, como a teoria de Kevin Kirby, Dr. Kevin Kirby, que fala do eixo da articulação subtalar e as forças reativas do solo. Essas forças reativas do solo estimulam esses receptores e nós adequamos a nossa pressão plantar, a nossa pisada, pronamos mais ou supinamos para poder nos colocarmos sobre o solo, nos equilibrarmos e mantermos uma postura adequada para a nossa deambulação ou para a nossa posição ortostática, quando estamos em pé, parados. Então, vejam a importância desses receptores. E vamos sempre imaginar que se esses receptores, se essas fibras sofrerem degenerações, nós estaremos diante de problemas sérios, problemas que vão cursar com a distribuição errônea dessas pressões plantares, ocasionando, principalmente onde eu tiver extremidades ósseas, a perda de coxinha adiposo. Isso vai fazer o desabamento de arcos, isso vai fazer com que essas pressões plantares possam levar a pele a uma lesão por solução de continuidade, a uma ferida, e nós vamos falar de feridas na próxima semana. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também que existem fibras nervosas que inervam capilares, que inervam esfíncteres que estão presentes nos capilares, nas arteríolas, e mantendo a pressão sanguínea na nossa pele, mantendo a quantidade de oxigênio, a pressão de oxigênio transcutâneo. E, em casos de neuropatia, tem a diminuição dessa pressão, tem a diminuição da taxa de oxigênio transcutâneo. Por que eu estou falando isso agora? Porque se eu juntar a alteração da pressão plantar por conta da falência desses receptores de tato e de pressão,
Se eu juntar essa informação, juntar esse acontecimento com a diminuição da taxa de oxigênio transcutâneo, eu terei uma lesão por solução de continuidade, uma ferida que vai se abrir muito mais fácil nessa pele do que na pele de uma pessoa que tem uma taxa de oxigênio transcutâneo normal. Por quê? Porque a pele se mantém íntegra, a pele consegue, ainda que tenha essa agressão, se defender, já diminuindo a taxa de oxigênio transcutâneo, isso predispõe essa pele a lesões. Essa é a diferença do diabético com uma neuropatia já em estado avançado para um não diabético que tem essa diminuição de taxa de oxigênio transcutâneo, mas que consegue ainda distribuir as pressões plantares. Então, guardemos isso mais para frente. Temos outros receptores, como o corpúsculo de Meissner, que também são de tato, que estão nas saliências da pele sem pelo. Então, esse corpúsculo de Meissner, ele está diretamente relacionado à pele glabra, à planta dos pés, às pressões táteis. Quando nós colocamos o paciente em um baropodômetro e verificamos a distribuição de pressões plantares, por exemplo, nós estamos verificando regiões que estão sendo mais estimuladas, que esses receptores estão sendo mais ativados. Cabe saber se esse paciente tem ou não uma neuropatia. Se não tiver, ele vai sofrer dor, ele vai ter um processo inflamatório, ele vai ter um estresse tecidual, mas ele vai buscar um tratamento, vai se fazer algum tratamento porque ele está sentindo a dor, porque ele está sentindo que algo está errado. Então, pode-se fazer uma órtese plantar, pode-se fazer uma manipulação, pode-se fazer uma aplicação de uma bandagem, pode-se aplicar um laser terapêutico, pode-se fazer uma aplicação de uma microcorrente. Existem vários tratamentos. Agora, se ele não sente, o que vai ser feito? Ele não sente, ele não sabe se tem dor ou não. Então, essa distribuição de pressões plantares que nós vamos ver fora do normal numa baropodometria já vai me ajudar para saber se esse paciente precisa de um suporte, de um material para absorção de impacto, que se ele vai precisar de algum tratamento, por um lado um tratamento, por outro uma prevenção de lesões, porque ele não está dizendo se está doendo ou não. Ele não sabe, ele não consegue sentir. Então, daí a importância desses testes. Aí vão me dizer, mas o que eu faço sem um baropodômetro? Um podoscópio ajuda? Quebra o galho, porque ele não vai ajudar, ele não vai mostrar com a precisão de um baropodômetro. Você vai ter uma ideia pálida mesmo, porque o que você vai ver lá é uma imagem pálida do que pode estar alterado. O podoscópio é mais para ver se o pé é plano, se o pé é cavo, se o arco está alto ou está baixo, mas cá entre nós, isso não é o que realmente deflagra um problema mais sério por conta dessas alterações da pisada. Aí vão me falar, e um pedígrafo? É um carimbão que não vai mostrar nada. Então, a necessidade de uma baropodometria, quando se pensa em estudos mais avançados, e olha, eu estou falando aqui de neuropatia e já estou fazendo um link com biomecânica, porque nós precisamos pensar sempre além. Não adianta pensar só num pé, nós não atendemos pé, nós atendemos um ser humano com toda a sua complexidade e os pés é que nós vamos ter a maior atenção, mas olhar esse ser humano como um todo. Isso é muito importante. Temos outros receptores, como o disco de Merkel, também responsáveis por sensibilidade tátil, pressão. Eles são muito importantes, principalmente em movimentos de pressão e tração sobre a epiderme. Eles são estimulados, então, eles são protetores, porque eles levam informações muito importantes para a manutenção de uma pele íntegra. As terminações nervosas livres, que são os receptores mecânicos. Olha lá, sensíveis a estímulos mecânicos. Mecânicos, uma deformidade plástica ou elástica. Elástica quando eles são estirados.
Quando, por exemplo, eu piso numa pedra, mas não chego a cortar meu pé, então ele é estirado mecanicamente e deflagra um potencial de ação. Plástica, quando ele sofre uma deformação, que ele não volta ao normal. Um corte, um trauma que rompe a fibra nervosa, esse receptor, isso vai deflagrar um potencial de ação e, por conta desses estímulos mecânicos, só que esse potencial de ação vai levar uma informação não de tato, não de pressão, e sim de dor. Não de calor, não de frio, e sim de dor. Tá? Os bulbos terminais de Krause, que são receptores térmicos de frio, também são muito importantes. Eles situam-se mais em regiões em limite entre pele e mucosa. Para nós, não seria o que mais nós vamos focar, porque não tratamos de mucosa, mas apenas para sabermos que eles são receptores térmicos de frio e um pouquinho desse todo que a gente pode ver aqui, né? Os corpúsculos de Meissner, tato, terminações nervosas livres, dor, disco de Merkel, tato leve, corpúsculo de Ruffini, calor, corpúsculo de Krause, frio. Aqui nós temos os vasos sanguíneos, corpúsculo de Golgi, pressão leve, corpúsculo de Pacini, pressões mais fortes, vejam que eles são mais profundos, então uma pressão forte vai estimular esses corpúsculos de Pacini. E a temperatura, onde ela é verificada na derme, na epiderme, o tato, isso é muito importante para que nós possamos entender os corpúsculos de Pacini mais próximos ou do tecido adiposo ou da camada subcutânea, também conhecida como hipoderme, ou o tecido subcutâneo. Aqui também um pouquinho mais falando desses receptores. Os receptores de Krause frio, Ruffini calor, Merkel tato e pressão, receptores de Walter Pacini, está aparecendo esse outro aqui? Não, também está. Receptores de Walter Pacini, receptores de Meissner, terminações nervosas livres, principalmente dor. Esse é um resumão. Esse é um resumão para que todos possam ter uma ideia. Aqui também um resumo, né, de tato, temperatura, dor, né? Mais um resumo para que a gente possa ter uma ideia desses receptores. Né? Vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui há algumas substâncias que são neurotransmissoras e que são moduladoras da excitabilidade desses receptores, como a bradicinina, que atua na despolarização dos nociceptores. Nociceptores são os receptores que informam para o sistema nervoso central como nós estamos. São receptores que informam se um músculo está muito contraído, está muito tenso, se um tendão está muito estirado, muito tenso. Essas informações, elas são os nociceptores, que são os receptores desse tipo de informação. Agora, os esteroceptores são os receptores de informações do meio ambiente. E só para nós sabermos, né? Temos as prostaglandinas que vão atuar excitando os receptores de dor, as prostaglandinas que são mediadas pela lesão tecidual. Então, quando eu tenho uma lesão tecidual, de um processo inflamatório, de uma lesão de pele, ou de uma lesão de fáscia, de músculo, de tendão, eu vou ter a produção e liberação de prostaglandinas que vão estimular os receptores, em especial receptores de dor, e aí a pessoa vai sentir mais dor, e ela sente essa dor por quê? Porque é uma proteção, para dizer que tem algo errado. No diabético, isso não vai acontecer. Prostaglandina não serve para isso, elas vão estar também associadas à vasodilatação, ao estímulo à quimiotaxia, ou seja, por meio da vasodilatação, fazendo com que mais células do sistema imunológico possam chegar à região que precisa ser tratada, que sofreu a lesão, que está inflamada. E assim, as prostaglandinas estimulam os nociceptores, aumentam a sensibilidade desses nociceptores.
Temos a substância P, que é um peptídeo. Um peptídeo significa que uma proteína sintetizada pelos próprios nociceptores, eles que produzem essa proteína, que causa vasodilatação, a liberação da histamina, que vai ser vasodilatadora a partir de células do sistema imunológico, como o mastócito, e também sensibiliza outros receptores ao redor da lesão. Vejam como o sistema nervoso está ligado diretamente à reorganização celular e tecidual quando nós temos uma lesão, e quando existe uma neuropatia, o próprio sistema imunológico acaba sendo afetado também por conta da neuropatia, porque não tendo alguns estímulos que fazem com que células do sistema imunológico possam entender que precisam atuar naquela região, acaba tendo uma resposta imunológica menor, ou nem tem essa resposta imunológica. Então, nós temos a ativação de ramos de fibras nervosas, podendo levar à secreção dessa substância P e levar essa informação a axônios, ou seja, outras fibras que estão em outras áreas, até elas chegarem à medula espinhal e depois serem transmitidas ao sistema nervoso central, para que possa o nosso sistema nervoso central decodificar essas informações e nós possamos conscientemente agir. Por um lado, agimos por reflexo e, num segundo momento, conscientemente tomamos decisões mediante essas alterações que nos levam a sentir essa inflamação, essa dor, a alteração de temperatura interna e todas as outras informações para tomarmos decisões importantes no tratamento de lesões e da cicatrização ou da solução de processos inflamatórios. Isso é um pouquinho para nós entendermos como funciona a partir do estímulo. Aqui nós temos um objeto pontiagudo que penetra a pele. Esse objeto pontiagudo faz com que células ou receptores, do sistema nervoso deflagrem potencial de ação, em especial as terminações nervosas livres que são afetadas, levando uma primeira informação de dor. Num segundo momento, existe o estímulo à produção de substâncias que vão ativar as células do sistema nervoso e também vão estimular o sistema imunológico, como as prostaglandinas, o potássio, a bradicinina, a histamina, fazendo com que o nosso corpo se defenda dessas agressões, com que possamos sentir essa dor secundária, diferente da dor primária. A dor primária é aquela que afeta diretamente a terminação nervosa livre, e a dor secundária, que, via de regra, acontece numa lesão algumas horas depois, mediada por todas essas substâncias que são produzidas e que vão estimular o sistema nervoso para que nós possamos ter uma resposta. Aqui eu vou passar para vocês. É importante aqui, embora esteja pequeno, talvez para vocês dê para ver melhor, nós temos fibras mielinizadas e fibras amielínicas. Então, aqui em cima, esse azão e o azinho são as fibras que têm mais bainha de mielina. Quanto mais ela tiver bainha de mielina, aqui no caso nós vemos 4 cruzes, azão, azinho, são fibras com 4 cruzes, elas levam uma informação motora, tem um diâmetro de 12 a 20 milímetros e o impulso nervoso por essas fibras, ele vai a uma velocidade de 70 a 120 metros por segundo. Imagina o que é uma velocidade de 70 a 120 metros por segundo no nosso corpo. É muito rápido, mais rápido que um estalar de dedos. Então, a informação que sai do sistema nervoso central faz com que o meu músculo se contraia, o músculo está aqui, se contraia, lá no pé, por exemplo, a uma velocidade muito rápida,
milésimos de segundo, ou nem isso, menos ainda, porque nós estamos falando de fibras mielinizadas, fibras azão-azinho. Temos também essas fibras mielinizadas para propriocepção, aquelas que levam as informações da posição da nossa articulação, se eu estou aqui com o meu joelho flexionado porque estou sentado, qual é o ângulo que está a minha articulação subtalar. Todas essas informações são enviadas para o sistema nervoso central pelos próprios receptores. Se eu tenho músculos que estão relaxados ou estão tensos, se eu preciso relaxar mais ou não, e essas informações, elas têm que ser rápidas, porque eu preciso de uma resposta rápida. Da mesma forma que as fibras motoras, que são mielinizadas, azão-azinho, vão de 70 a 120 metros por segundo, essa também. Por quê? Se eu estiver aqui numa posição que não seja adequada para o meu corpo, essa informação vai bem rápida para o sistema nervoso central e eu mexo minha perna. Eu me ajusto na cadeira. Eu me coloco melhor para poder me ajustar, porque os próprios receptores informaram rapidamente que eu estava numa posição ou que eu precisava me adequar para não sofrer uma lesão. Uma lesão, por exemplo, que ou que nós vamos ver numa pessoa que fica acamada por muito tempo, que não faz mudança de decúbito e que acaba tendo uma úlcera por pressão. O mesmo a gente pode falar, o mesmo nós podemos falar quando nós estamos falando da marcha, da deambulação, da posição ortostática. Existem posições que, se nós não tivermos a informação adequada para o nosso sistema nervoso central, acaba levando a uma lesão também. Depois nós temos fibras com um pouco menos de mielina, também motoras, também relacionadas à propriocepção, ao tato, porém tem um pouco menos de bainha de mielina. Nessas que são um pouco menos mielinizadas, que são as fibras azão B ou beta, azão gama, alfa, beta, né? Delta. Essas fibras já têm menos bainha de mielina, são responsáveis por informações de dor, frio, tato, algumas motoras também de propriocepção, mas a maioria de motor e de propriocepção são mais mielinizadas. Depois nós temos as fibras B simpáticas pré-ganglionares, que são responsáveis pela sensibilidade térmica. São menos mielinizadas, a velocidade da condução do nervo dessas fibras é de 3 a 14 metros por segundo. E aí nós temos as fibras C, que não têm bainha de mielina. Vejam que a velocidade das que não têm bainha de mielina, que são responsáveis pela dor, por informações térmicas, a velocidade é de meio metro por segundo até 2 metros por segundo. Significa que, por exemplo, em meio segundo, essa informação de calor ou a informação de frio ou uma informação de um tato, de uma sensibilidade, chega ao sistema nervoso central. Aí vocês vão me falar assim, ué, então não vou sentir queimar. Porque queimar já não é mais a fibra que está levando a sensibilidade térmica. Queimar é porque passou de 41 graus, é a fibra que leva a sensibilidade de dor, porque a queimadura é dor, seja queimadura por calor ou por frio. Né? E assim outras fibras também, como as fibras de pressão, né? que levam informações também de pressão, algumas de dor, que chegam a uma velocidade de 0,7 até 2,3 metros por segundo. Então, para nós vermos um pouquinho da velocidade, né, do impulso nervoso nessas fibras, as fibras mielinizadas ou fibras com diâmetro maior, as fibras que é a fibra azão alfa e azão beta, ou a fibra azão gama, ou as fibras C. A fibra azão gama, ela já vai ter uma menor bainha de mielina. E as fibras alfa e beta, uma maior bainha de mielina. E as fibras C,
que são responsáveis, em especial, pela dor. Primeira dor e a segunda dor, aquela dor no momento da lesão e a dor secundária, que é a dor inflamatória, né? Agora, é interessante fazer uma parte, porque não dá para falar do sistema nervoso sem nós falarmos do vascular. E do vascular nós falamos na aula passada. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, só para nós entendermos dessa importância de como os vasos sanguíneos estão relacionados aos nervos. Os nervos e as fibras nervosas, elas são células. Essas células são nutridas pelo sangue. O sangue leva os nutrientes. Então, nós temos vasos sanguíneos que estão levando nutrientes e estão drenando os catabólitos do metabolismo celular dos nervos. Esses vasos sanguíneos são chamados de vasa nervorum. Eles irrigam e drenam os nervos. Vamos pensar em capilares, porque eu estou falando aqui de capilares. E um capilar, via de regra, ele não consegue fazer com que um eritrócito, que é uma célula vermelha do sangue, fique paralela à outra. Ela acaba indo em fila, uma atrás da outra, dentro do capilar, de tão pequeno que é o diâmetro. Esses eritrócitos têm uma média de vida, de duração de 120 dias. E eles contêm moléculas, em torno de 300 milhões de moléculas de hemoglobina, ocupando 95% da célula, para levar o oxigênio, essas células levam o oxigênio e o sangue leva também os nutrientes. Vejam só esses capilares e os eritrócitos no interior desses capilares. Então, se esses capilares eles sofrerem algum processo isquêmico, esse sangue, esses eritrócitos, a hemoglobina, não vai conseguir levar o oxigênio até o nervo. Lembram que o nervo ele tem muitas bainhas de mielina, ele precisa de... Perdão, bainha de mielina não, ele tem muitas mitocôndrias. Muitas mitocôndrias. As mitocôndrias precisam produzir energia, necessitam de oxigênio, necessitam de glicose. Então, se existe uma isquemia e esses vasos sanguíneos não estão conseguindo irrigar os nervos como deveriam irrigar, o que vai acontecer é uma isquemia do nervo. A isquemia do nervo, uma neuropatia, uma degeneração do nervo. Daí a pergunta que eu faço agora, e que é importante no caso de uma neuropatia ou também dos problemas vasculares no diabético, é: quem surgiu primeiro? O problema vascular ou a neuropatia? Mais ou menos como a história do ovo e da galinha. Por quê? Porque também quando eu falo dos problemas vasculares, eu tenho que pensar que os vasos sanguíneos, as fibras, eu tenho vasos pré-capilares, onde eu tenho as arteríolas passando para os capilares, eu tenho anéis de músculo liso, que são esfíncteres. E esses esfíncteres, eles é que vão mediar a quantidade de sangue que chega nos capilares. Logo, a quantidade de oxigênio e a quantidade de nutrientes. E esses esfíncteres são inervados. Se esses nervos sofrerem uma degeneração, esse esfíncter não vai funcionar adequadamente, vai ficar relaxado sempre e vai diminuir a pressão de sangue no interior do capilar. Diminuindo a pressão de sangue no interior do capilar, o que nós vamos ter? Uma diminuição da taxa de oxigênio transcutâneo e lesões. Então, o que surgiu primeiro? O problema do nervo ou o problema dos vasos sanguíneos? Está aí uma pergunta interessante para a gente ficar discutindo por horas e horas. Mas, por trás de tudo isso, tem a hiperglicemia. Ela, sim, que é a causa de todos esses problemas que nós vamos ver de agora em diante. Vejam só quando eu falava, se por um lado eu tenho os vasa nervorum, eu tenho também os vasa vasorum, vasos sanguíneos que estão irrigando a parede das artérias, das arteríolas, que estão sendo nutridas pelo sangue que chega por esses vasos.
e nervos também, fibras, que vão fazer com que esses vasos e o músculo dessas arteríolas e das artérias se dilatem ou se tem uma vasoconstrição, vasodilatação ou vasoconstrição. Daí a importância de tudo isso. Vejam só um eritrócito aqui, passando no interior de um capilar. Então, vamos falar um pouquinho de como se instala uma neuropatia. Basicamente, eu falei um pouquinho agora da questão dos vasos sanguíneos, mas vamos falar de como que se desenvolve a neuropatia, em particular no diabético. Então, nós temos vários tipos de neuropatia. Temos as neuropatias difusas, que cursam com anormalidades estruturais, vasculares e metabólicas. Temos a polineuropatia distal simétrica e neuropatia autônoma. Essa polineuropatia distal simétrica e neuropatia autônoma é a que nós enxergamos no diabético. Simétrica porque ela pode envolver nervos sensitivos e motores. Distal porque ela atinge primeiro a região mais distal e é retrógrada, ela vai do distal para o proximal. E já que ela atinge os nervos autônomos e não só os nervos sensitivos, então nós estamos falando que ela também vai atingir os nervos que vão controlar fluxo sanguíneo, vão controlar a produção e liberação de suor, vão controlar a produção e liberação de gordura, de sebo, vão controlar a ereção do pelo, ou seja, a integridade da pele. Então, como eu falava para vocês, também pode ter a degeneração distal, aliás, ela tem a neuropatia diabética, degeneração distal e retrógrada, levando a mão, o pé em meia ou em bota, é como se o pé estivesse constantemente numa meia ou numa bota, ou em luva, né? A mão em luva, porque a pessoa perde sensibilidade da mão e perde a sensibilidade no pé. Leva à hipotrofia dos músculos, lembra que eu falava da anormalidade das pressões plantares, levando a deformidades do pé e pontos de pressões anormais do pé. Já falamos, inclusive, o porquê. Esse slide é bastante interessante. A história natural da doença deve ser entendida. Quando nós falamos em neuropatia, muitas pessoas já pensam de cara em que se perdeu sensibilidade, em que a pessoa deixou de sentir tato, pressão, dor, calor, frio. Não é assim. No início da neuropatia, pelo contrário, há um aumento de sensibilidade. Por isso, muitas vezes, o diabético fala, olha, na minha casa eu sou o que mais tem sensibilidade, eu sinto mais. Se tocou, já estou sentindo. E ele acha que isso é normal. E todo mundo fala, não, olha, fulano é diabético, mas ele tem mais sensibilidade até do que nós. Isso já é um erro. Na verdade, é uma desinformação, porque esse aumento de sensibilidade tem a ver, na maior parte das vezes, com a inflamação das fibras, dos receptores, do tecido nervoso, das células do sistema nervoso, que já estão começando a sofrer uma lesão. E como estão começando a sofrer uma lesão, elas inflamam, e por estarem inflamadas, elas ficam mais sensíveis. Então, a pessoa tem mais sensibilidade, e por conta disso, não só mais sensibilidade, aumenta muitas vezes o cavismo do pé. Um pé cavo fica mais cavo. Por quê? Porque um pé normal fica mais cavo. Muda o tamanho do calçado, inclusive por esse aumento do cavismo, por os dedos começarem a ficar em garra ou em martelo. Por que isso acontece? Porque existe um mais potencial de ação sendo deflagrado, os músculos vão manter um tônus aumentado, vão se contrair mais e vão manter um tônus aumentado, ou seja, a tensão está aumentada, a sensibilidade ao tato, à pressão, ao toque, à dor, está tudo aumentado. E também a pessoa pode começar a sentir dor, uma dor mais noturna e que passa durante o dia. E por que passa durante o dia? Porque durante o dia ela vai caminhar,
vai melhorar a circulação, então ela vai sentir menos dor. A dor neuropática costuma doer à noite e melhorar durante o dia. E é um diagnóstico diferencial para a dor vascular, que, via de regra, dói mais durante o dia quando nós andamos e, em repouso, a pessoa não vai sentir dor ou diminui a dor. O problema é quando ela tem as duas situações juntas, a dor neuropática e a dor isquêmica. Aí é dor durante a noite e dor durante o dia. Vai cursar também com parestesia, dormência, pode ter diminuição de sensibilidade postural e alterações da marcha. Com o tempo é que a pessoa vai começar a ter a perda de sensibilidade. Aquela pessoa que nunca fez teste para saber se era diabético ou não, e que de uma hora para outra apareceu uma ferida que não cicatriza. Aquela pessoa que fala, olha, eu fui ao médico e descobri que sou diabético o ano passado, mas já não tenho mais sensibilidade nenhuma. Você vai testar, ela não tem mais sensibilidade de tato, não tem sensibilidade de pressão, não tem sensibilidade térmica, vibratória, e fala que descobriu, olha, eu sou diabético desde um ano atrás. Descobri faz um ano. Na verdade é isso, ela descobriu faz um ano. Porém, para chegar a esse estágio de perda de sensibilidade avançada, é praticamente certeza de que ela é diabética já há muitos anos. Por quê? Porque passou por toda essa história. Talvez não de uma forma tão clara, mas um aumento de sensibilidade, e foram anos e anos, uma dor que ela, de repente, podia sentir, mas nem ligava. E aí, quando foi percebeu porque surgiu uma ferida que não cicatrizava. Por isso, nós costumamos falar que a neuropatia ela é silenciosa, muitas vezes, principalmente quando ela está evoluindo para a perda de sensibilidade. Silenciosa e, portanto, muito perigosa. Né? Então, essa dor piora à noite, piora com repouso, melhora durante o dia, é aliviada com movimento. Já o pé insensível, como eu disse agora mesmo, é silencioso, pode levar a úlceras, amputações, e pode levar ao relaxamento, via de regra leva, à abertura dos xantes arteriulo-venulares. O que são esses xantes arteriulo-venulares? Eu já vou explicar para vocês. Que, principalmente na superfície plantar, planta dos pés. E isso vai acontecer porque vai perder fibras simpático, do sistema nervoso simpático. Vai ter uma desenervação, vai destruindo essas fibras do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático ele é responsável por fazer a vasoconstrição. E como perde essas fibras simpatomiméticas, essas fibras relacionadas à vasoconstrição, vai ficar uma vasodilatação constante nesses esfíncteres, que são os xantes arteriulo-venulares. Xante arteriulo-venular ou são aberturas, são anéis de músculo liso, como se fosse uma abertura, que esse anel de músculo liso, por ser um esfíncter, ele se contrai, se fecha ou se relaxa, se abre, para que o sangue possa passar por ele e ir menos para os capilares da superfície plantar, ou então que eles já retornem com a abertura desses xantes arteriulo-venulares, ao invés do sangue ir com mais pressão para os capilares plantares, ele já retorna para a circulação venosa, indo uma pouca quantidade de sangue, diminuindo a pressão dos capilares que estão irrigando as papilas dérmicas, que estão irrigando, levando nutrientes para que a camada basal da epiderme produza a epiderme, produza o tecido. A pele vai afinando, a pele vai ficando mais propícia a uma lesão. Então, a diminuição, o relaxamento desses xantes arteriulo-venulares acontece por quê? Porque as fibras simpáticas, que são fibras do sistema nervoso, sofreram uma degeneração. Temos também a diminuição do oxigênio transcutâneo, por conta dessa diminuição dessa abertura dos xantes arteriulo-venulares e da diminuição dessa taxa de oxigênio transcutâneo. Em neuropatia grave, está mais presente na superfície plantar,
onde há a presença desses shunts arteriovenosos ou arteriolovenulares. Porém, na superfície dorsal, não há shunts arteriovenosos ou arteriolovenulares. Vejam por que a planta do pé, então, está mais suscetível às lesões, às feridas, do que as regiões dorsais. Todavia, não existe uma diferença no oxigênio da superfície dorsal, porque não tem shunt no dorso. E existe, sim, essa diferença na superfície plantar, porque tem os shunt arteriolovenulares ou arteriovenosos na superfície plantar. Existe, então, uma neuropatia autônoma. O sistema autônomo ele é atacado também, por isso os nervos simpáticos que fazem parte do sistema nervoso autônomo. Com essa destruição ou esse processo inflamatório, essa degeneração do sistema nervoso periférico, de extremidades, em particular sensitivo, motor e autônomo, há uma diminuição, no caso do autônomo, da função sudomotora, ou seja, menos suor, levando a uma anidrose em diversos graus, surgimento de fissuras, o ressecamento da pele, a perda do tecido adiposo subcutâneo também vai diminuindo, e também devido a mudanças das pressões plantares, a mudança da configuração da superfície plantar, dos arcos que mantêm o pé na sua posição, há um aumento dos pontos de pressão e menos tecido para servir de coxim de absorção de impacto. Por isso, a pele fica mais suscetível às lesões. Não só a pele, como também os tecidos internos. Pode haver deslocamento de placa plantar, muito comum em segundo metatarso, principalmente quando o segundo metatarso é mais comprido que o primeiro, em presença de um pé de Morton, quando nós temos um segundo mais comprido que o primeiro, mais de meio centímetro, quando nós temos uma propulsão que se dá pelo segundo metatarso devido ao index minus. Index minus é quando o primeiro metatarso é menor que o segundo, leva ao surgimento daqueles calos em cabeças de metatarso por desabamento do arco transverso, por insuficiência dos metatarsos, e outros tantos problemas relacionados à neuropatia. Como eu disse para vocês, por trás de tudo isso está a hiperglicemia. Então, existem estudos que dizem que pacientes que foram submetidos a um controle rígido da glicemia apresentaram melhores testes de velocidade de condução do nervo, ou seja, o nervo estava mais preservado e, portanto, com a glicemia, esses pacientes com uma glicemia, uma normoglicemia ou normoglicêmicos, que tem um controle rígido, mesmo diabético, mas sob um controle rígido, apresentaram uma velocidade melhor na condução do nervo. O nervo tinha aquela velocidade de vários metros por segundo preservada, melhor do que aqueles que não tinham um bom controle glicêmico, que se mantinham mais tempo hiperglicêmicos. Daí a importância de se fazer o exame de hemoglobina glicada. Por quê? Porque o diabético, uns dias antes de fazer o exame, de ir ao médico, de fazer um exame laboratorial bioquímico, para saber, por exemplo, como que está a glicemia e outros testes, ele dá uma controlada nos carboidratos. Mas a hemoglobina glicada, já que os eritrócitos eles têm uma vida de 90 a 120 dias, mais ou menos, a hemoglobina glicada vai mostrar os traços, vai mostrar o quanto de glicose esteve ligada aos eritrócitos durante esse tempo todo que eles estavam ali. Então, a pessoa não consegue enganar, porque eu consigo ter uma média desses últimos 90 dias, desses últimos tempos, e aí a pessoa não consegue enganar. Uma hemoglobina glicada, para estar normal, ela tem que estar abaixo de 6. 5,8 já está no limite ali. Hemoglobinas acima de 5,8, acima de 6, toma cuidado, essa pessoa está se mantendo muito tempo hiperglicêmica, ou seja, não tem um controle rígido de glicemia. Logo, a velocidade de condução do nervo vai estar diminuída nessas pessoas. Isso já leva ao surgimento de uma neuropatia ou já está cursando com a neuropatia.
os vasa nervorum, como eu falei para vocês, que são os vasos que irrigam os nervos. É importante que esses vasos estejam pérvios, que esses vasos estejam levando a quantidade de sangue e de nutrientes necessário, porque se eles estiverem como este aqui, o sangue não vai conseguir passar como deveria passar. Isso é uma isquemia. Uma isquemia, aí nós temos uma necrose tecidual, nem precisa ter pressão plantar, é só pela isquemia. Então, existem estudos também que mostram que a isquemia crônica leva a a destruição da bainha de mielina e destruição do axônio, destruição da fibra nervosa. Então, vejam só, se eu tenho uma diminuição da perfusão de sangue que chega ao nervo, leva à destruição dessa fibra. Essa fibra destruída não vai conseguir fazer com que o músculo, por exemplo, se contraia adequadamente, ou ele vai deixar de se contrair. É onde os arcos plantares vão desabar. É onde eu já vou começar a pensar no pé de Charcot, onde eu vou começar a pensar naquelas protuberâncias ósseas, quando o arco, que deveriam fazer parte de um arco, por exemplo, longitudinal interno ou longitudinal externo, lateral, quando vejo, por exemplo, um processo estiloide, que é a base do quinto metatarso, que está muito plantar posicionada, ou um cuboide que está muito plantar posicionado, ou um navicular que desabou totalmente, está quase tocando o solo. Isso normalmente se dá porque as fibras não estão conseguindo mais fazer com que os neurotransmissores sejam lançados na fenda sináptica e possam estimular o músculo para ele se contrair. Aqui nós estamos mostrando os shunt arteriolo-venulares, ou arteriovenosos, que eu falei em slides anteriores. Vejam aqui, esses shunt arteriolo-venulares, eles fazem uma ligação da artéria ou da arteríola com a veia. Lembram que a artéria está levando sangue arterial rico em oxigênio, nutrientes, e as veias estão drenando o sangue que já está pobre em oxigênio, que tem mais dióxido de carbono, que tem os metabólitos, catabólitos, e entre um e outro existe um anel de músculo liso que faz uma ligação de artéria com veia antes de chegar aos capilares, ou de arteríola com veia antes de chegar aos capilares. Olha, aqui está a pele, aqui está uma papila dérmica, o sangue chega apenas até a papila dérmica, depois, por transporte entre membranas, os nutrientes são levados à camada basal, camada espinhosa, e aí vai perdendo esse metabolismo até que chega a uma placa de queratina na camada córnea e descama. Então, para manter essa integridade, é necessário que o sangue chegue até o capilar com uma pressão suficiente para que o oxigênio possa chegar a essas células, para que os nutrientes, a glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, ácidos graxos que fazem parte desses componentes, possam chegar aqui, nutrir esse tecido, essas células, e depois que o capilar venoso possa drenar o produto dessa nutrição, o produto final, os metabólitos, os catabólitos, levando para a filtragem glomerular lá nos rins, para que seja eliminado pela urina essas substâncias que não podem ficar no nosso organismo porque são tóxicas, a troca gasosa na hematose para que o dióxido de carbono seja eliminado e seja trocado pelo oxigênio nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Bom, então, se esse sangue tem que chegar numa determinada pressão, se eles têm que chegar nessa determinada pressão, os shunt arteriolo-venulares ou arteriovenosos ficam contraídos. Esse anel, ele fica fechado, fazendo com que o sangue que vem por aqui vá até o capilar. Porém, se eu começo a perder essas fibras, olha quantas fibras eu tenho aqui. Se eu começo a perder essas fibras, esse shunt se abre. Esse anel, deixa eu ver onde que eu estou aqui, ó, esse anel está fechado, contraído, ele se abre. Quando ele se abre, o sangue, ao invés de ir com a pressão adequada até os capilares, ele retorna
antes mesmo de fazer a troca gasosa, antes mesmo de deixar ali os nutrientes nos capilares, ele já retorna para as veias. Por quê? Porque perdeu essas fibras de nervo simpático na neuropatia diabética. O que acontece com a pele? Surge edema. Edema, a região plantar tem edema. Isso daí é edema da região plantar, por conta da abertura dos shunt arteriolo-venulares ou arteriovenosos. Esse edema e também a diminuição da taxa de oxigênio transcutâneo vai levar, olha lá, TCPO2 diminuída. Diminuiu a taxa de oxigênio transcutâneo, essa pele fica suscetível à ferida, à lesão. Por isso, o diabético está mais suscetível à lesão na pele do que aquele que não é diabético. Bom, dos vasonervorum eu já falei, que leva à isquemia local do nervo, deficiência da velocidade de condução do nervo, a anormalidade dos testes de função, autônoma e da morfometria, ou seja, da forma do nervo. Há também o aumento da atividade de uma enzima chamada redutase da aldose. Esse aumento da atividade dessa enzima, ele é secundário à hiperglicemia, quer dizer, a hiperglicemia que faz com que tenha o aumento da atividade dessa enzima. Essa enzima ela vai concorrer com a síntese de óxido nítrico. O óxido nítrico é muito importante para a condução do nervo, para a dilatação dos vasos sanguíneos e para a perfusão sanguínea também, no controle da pressão arterial, na manutenção do endotélio, que é a parede interna do vaso. Se esse óxido nítrico diminui, vai ter diminuição da velocidade de condução do nervo, vai ter inflamação no endotélio, vai ter uma menor perfusão sanguínea. Logo, se a hiperglicemia aumenta essa enzima redutase da aldose e a redutase da aldose impede que o óxido nítrico seja produzido porque ele compete, né? Ela compete com o local onde é formado o óxido nítrico, então ela vai lá e fala, não é você que tem que se ligar aqui, sou eu. Então ela compete, o óxido nítrico não consegue ser produzido na quantidade que deveria ser produzido. O que nós temos? Isquemia do nervo. Nervo isquêmico, degeneração do nervo. Temos também a ativação de uma via chamada diacilglicerol e a proteinocinase C. A hiperglicemia, veja que tudo isso é resultado de hiperglicemia. Aumenta a formação e o metabolismo dessa via, da via do diacilglicerol, ativando a proteinocinase C. Isso hiperglicemia. Que regula a permeabilidade e a contratilidade vascular. Então, tanto a permeabilidade do vaso sanguíneo, que vai passar por ele, e se ele vai se contrair ou não, é regulado por essa proteinocinase C. A síntese da membrana basal e a proliferação celular também. Envolve tanto o endotélio, que é a parede interna do vaso, quanto o músculo liso, que faz parte de uma das paredes do vaso sanguíneo. O músculo liso está ali presente, tanto nos esfíncteres também, para que possa ter a contração, ajudando a manter a pressão sanguínea, ajudando a manter o fluxo sanguíneo, ajudando a manter a quantidade de taxa de oxigênio que chega nos tecidos. A inibição de uma dessas formas, né, que é a forma beta da proteinocinase C, diminui o fator de crescimento do endotélio. Diminuindo o fator de crescimento do endotélio, faz com que esse endotélio comece a sofrer uma lesão, a parede interna do vaso sanguíneo, por conta dessa ativação dessa via chamada via do diacilglicerol. E isso vai fazer com que ative também a via do poliol, que é a diminuição do mioinositol, muito importante para manter também o nervo funcionando, a função do nervo, manter a perfusão que vai fazer com que tenha a nutrição adequada nesse tecido. E a normalidade do metabolismo do ácido graxo vai fazer com que
outras etapas de transformação do ácido araquidônico, que é um ácido graxo, possa levar à diminuição da função do nervo, porque vai alterar a via e o metabolismo das prostaglandinas. Prostaglandinas, que, como eu já falei mais atrás, são muito importantes na vasodilatação, são muito importantes para ativar a dor secundária, são muito importantes para mediar o processo inflamatório, a quimiotaxia, ou seja, trazer, estimular que células do sistema imunológico cheguem à região que precisa ser tratada. Essa via do poliol que é ativada é a conversão da glicose num tipo de açúcar álcool da glicose, que é o sorbitol. A glicose é transformada em sorbitol, um açúcar álcool da glicose extremamente tóxico para os nervos e que também leva à degeneração dos nervos, fazendo com que se instale a neuropatia. Essa via do poliol, via de regra, está adormecida quando a glicemia está normal. Veja quanto estrago faz uma hiperglicemia crônica. A diminuição do mioinositol, já falei para vocês da importância do mioinositol para a velocidade de condução do nervo, porque diminuindo o mioinositol, nós vamos ter também uma outra competição com o NADPH e a diminuição da produção de óxido nítrico, aumentando essa via do poliol. Então, diminui o óxido nítrico, a velocidade de condução do nervo é diminuída, o endotélio fica desprotegido, tem a produção do sorbitol, que é tóxico para os nervos. O nervo está sendo destruído. Por todas essas vias está sendo destruído, né? Existem alguns estudos que mostram que o nervo teve uma melhor morfometria quando se deu mioinositol para animais, quando eles receberam o mioinositol. Então, a melhora da morfometria do nervo e da neuropatia relatada em animais que foram expostos a uma alta concentração de mioinositol, mostrando a importância do mioinositol para manter adormecida a via do poliol, para melhorar a síntese de óxido nítrico, dessa forma, melhorar a função do nervo e manter a morfometria do nervo e também a velocidade de condução do nervo, né? Existem outras substâncias que a glicose também, a hiperglicemia, também libera e faz com que essas substâncias sejam tóxicas para o nervo, como, por exemplo, as proteínas neurais glicosiladas, presentes na hiperglicemia, que é a fixação da glicose a um grupo aminolivre, ou seja, a um grupo de proteína. Essa proteína neural que se liga à glicose. O que está acontecendo aqui? Meu microfone está mudo. Só um minuto que eu acho que meu microfone ficou mudo. Onde eu ativo o microfone? Estão me ouvindo normal? Você está me ouvindo normal aí? Coloca só um pouco para ver se está ouvindo normal. Está ouvindo? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Tá. Ok. Voltou o som. É que apareceu aqui para mim que eu estava sem som. Me desculpem. Então, existem também o aumento dessas proteínas, né, glicosiladas, levam à ligação cruzada das proteínas e deforma as proteínas que fazem parte do nervo, fazendo com que o nervo perca sua forma e função e degenere, destrua o nervo que está levando aquela informação. Também, no caso da hiperglicemia, da diabetes, há a produção de anticorpos contra o nervo. Ou seja, a hiperglicemia estimula o nosso corpo a produzir anticorpo contra o próprio nervo. Isso está associado à neuropatia. Não se sabe até hoje se eles têm um papel inicial
ou não, mas já se localizou, já se detectou em vários, inúmeros casos de neuropatia relacionadas à diabetes, a presença de anticorpos antinervo. E isso faz também com que o nervo seja destruído. E na podologia? O que nós fazemos com todas essas informações? O que é importante para todos nós? É importante saber tudo isso? Fantástico, é importante. Mas nós fazemos principalmente sabemos principalmente para prevenir as lesões no diabético. Depois de instalada a lesão, o problema é outro. Se nós conseguirmos prevenir, nós estamos ganhando o jogo. Quando nós utilizamos uma avaliação biomecânica, uma avaliação da marcha, uma avaliação postural, quando confeccionamos uma órtese para manter os arcos como devem ser, para colocar um pé em posição neutra, para diminuir as pressões anormais, para evitar o estresse tecidual, nós estamos protegendo, nós estamos prevenindo. E nós conseguimos prevenir também detectando se estamos diante de um paciente que já está com uma neuropatia numa fase em perda de sensibilidade ou aumento de sensibilidade, pela própria história. Aquele paciente que chega contando a história do aumento da sensibilidade, eu sinto, meu cicatrizo muito rápido, isso pode ser, e na maior parte das vezes é, neuropatia, já em estado inicial, e às vezes até num estado avançado, porém de inflamação, ainda não de perda de sensibilidade. Cabe a nós fazer o quê? Encaminhar esse paciente para um neurologista, encaminhar esse paciente para um endocrinologista, especialista em pé diabético, que é quem vai tratar com os medicamentos que podem postergar esses problemas, e existem medicamentos para dor neuropática, existem medicamentos que conseguem segurar esse quadro todo, para que ele não evolua. E também trabalhar com nutricionistas, também trabalhar a questão da reeducação alimentar, atividade física. Existem estudos que mostram que a atividade física, uma caminhada todo dia, meia hora de caminhada, é o suficiente. Não precisa correr, não precisa ir para a academia. Meia hora de caminhada diária é o suficiente para manter a integridade do nervo. Esse estudo, inclusive, foi a minha pesquisa de mestrado, onde nós mostramos que os indivíduos, foram estudos feitos em ratos, os ratos que na fase adulta, para o envelhecimento, caminhavam 30 minutos por dia, quando eles foram sacrificados depois de idosos, e nós pegamos o nervo femoral e fomos verificar no microscópio, descobrimos que o nervo daqueles que fizeram caminhada diária de 30 minutos por dia, 5 dias por semana, estava melhor, ou até, em algumas condições, melhor até do que o nervo de alguns jovens, de alguns ratos jovens, que seria como um indivíduo de 40 anos de idade, nosso, comparado com um de 60 ou 70 anos. O de 60 a 70 anos que fez caminhada diária estava melhor do que o de 40, enquanto que o sedentário estava pior do que todos eles. Então, mostra que a caminhada é importante também. Então, nós já podemos prevenir desde o histórico que nós fazemos, da avaliação que nós fazemos, e também depois dos testes específicos, como monofilamento. Monofilamento que pode ser, que vai verificar sensibilidade tátil e pressórica. Particularmente na podologia, nós utilizamos o de 4 gramas e o de 10 gramas. Eu testo normalmente com o de 4 gramas. Se ele sente o de 4 gramas, eu nem preciso testar o de 10. A Federação Internacional de Diabetes fala para se utilizar só o de 4 gramas. Porém, se ele não sente o de 4 gramas, eu falo, já tem neuropatia instalada. Só que, na podologia, eu posso ir mais além. Eu não preciso parar no que eles falam, eu posso ir muito mais além. Eu testo de 10 gramas. Se ele sente o de 10 gramas, mas não está sentindo o de 4, significa que ele ainda sente um tato mais profundo. Só que o tato leve, ele já perdeu a sensibilidade. Quando ele perdeu de 10 também, aí ele já não sente mais nada. Tá? Então, é muito importante verificar monofilamento de 4, monofilamento de 10 gramas. O monofilamento de 300 gramas verifica dor
não é tato nem é pressão, é dor. Mas a dor também pode ser verificada com o martelo de reflexo. A parte de trás do martelo de reflexo tem uma agulhinha. É só encostar aquela agulhinha na planta do pé, em alguns pontos específicos, para testar se o paciente vai sentir. Se ele sentir aquele toque, na verdade, como se fosse uma picadinha, aquilo lá é estímulo de terminação nervosa livre, não é de tato nem de pressão, porque é uma extremidade muito fina. Nós estamos testando dor. Dor para saber se ele ainda tem a sensibilidade preservada. E a sensibilidade térmica ao calor e ao frio, nós verificamos sempre no dorso do pé. Com o quê? Com um instrumento metálico, um lado plástico, pode ser um de plástico e um de metal, que tenha o mesmo formato, e nós encostamos ele com os olhos fechados, nós encostamos o metal no dorso do pé. O metal é frio. E depois encostamos o plástico. E ele tem que nos dizer se nós encostamos primeiro quente ou frio. Vejam, não foi aquecido em nenhum lugar, não foi colocado em água quente, não foi chumaço de algodão em copo com água quente e frio, é apenas um instrumento metálico. O frio do metal e o que não está frio do plástico é o suficiente para testar. Nós temos a capacidade de sentir se estão encostando em nossa pele um material frio, metálico, ou o plástico, que é uma temperatura maior do que a do metal. Então, esse é o teste para a sensibilidade térmica. E se faz no dorso, e o paciente sempre com os olhos fechados. Também o teste de neuropatia, paciente sempre com os olhos fechados. E fazemos também o teste com outros achados também que nós procuramos também, né? Além desses testes, nós utilizamos o diapasão de 128 Hz em extremidades ósseas para sabermos se o paciente está diante se nós estamos diante de um paciente que perdeu a sensibilidade vibratória ou mantém essa sensibilidade vibratória. O de sensibilidade térmica já falei, e os achados mais comuns, por fim, são ausência ou diminuição da pelificação, pé intrínseco, dedos em garra, aumento do cavismo, queixa de pés frios, mas que nem sempre estão frios, dor neuropática que evolui com perda de sensibilidade e problemas posturais. Esses são os achados. E para nós terminarmos, existe um quadro, resumo, que é o último que eu vou passar para vocês, que mostra que a deficiência de insulina ela leva à hiperglicemia, leva à alteração do metabolismo do ácido graxo, e a hiperglicemia ativa a atividade do poliol, ou aumenta a atividade, não ativa, mas aumenta a atividade do poliol, diminui a síntese do dióxido nítrico, diminui o miositol no nervo, a hiperglicemia também diminui a capacitação do mionositol, a hiperglicemia aumenta a glicosilação das proteínas neurais, diminui o transporte entre os axônios, a diminuição do mioinositol altera a função do nervo, a diminuição do transporte do axônio altera a função do nervo, a alteração do metabolismo do ácido graxo leva à isquemia do nervo, juntamente com os vasonervorum que não estão irrigando o nervo como deveriam irrigar. Alterada a função do nervo, eu também vou ter a alteração da forma, da morfometria do nervo, mudando a morfometria do nervo e alterando a função do nervo, eu vou ter a instalação da neuropatia clínica confirmada. O que eu quero é confirmar essa neuropatia clínica, que pode evoluir para úlceras do pé ou amputação, e eu entro aqui como podólogo para impedir que essas úlceras ou amputações se instalem, para impedir as feridas que nós vamos falar na próxima aula. E aí, antes de chegar nas feridas, eu vou fazer um link onde eu vou trazer aqui tanto o Doppler, quanto o esfigmomanômetro, quanto o monofilamento e diapasão, e vou mostrar para vocês esses testes, e aí já entro nas feridas. É isso que nós vamos ter para as feridas na próxima aula, onde a gente vai linkar problemas vasculares,
testes de neuropatia, testes vasculares e as feridas. Muito obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Passei até da hora, acho que nós tivemos aí 2 horas, né? Quase 2 horas. Quase 2 horas. E Lembra o pessoal de onde vai pegar o certificado. lembrando para vocês onde vocês vão pegar o certificado. O certificado vocês vão entrar no nosso site, que é o www.jornadadepodologia.com.br. Vão colocar o CPF de vocês e aí aparece a conta de vocês dentro do nosso site. Abaixo do nome tem um link. Embaixo do nome tem um link onde vocês vão ter acesso ao certificado e também ao vídeo de todas as palestras online que vocês já estiveram inscritos. Esta ficará no ar, entrará no ar daqui 2 dias. Hoje é quarta-feira, sexta-feira ela já estará disponível lá no link para vocês baixarem junto com o certificado. Não esqueçam de, no momento de vocês solicitarem o certificado e também no momento de vocês baixarem ou entrarem para assistir novamente a palestra, de vocês enviarem um comprovante qualquer de que vocês atuam na podologia. Ou é aluno de podologia, de curso de podologia, seja técnico ou seja graduação, ou já é podólogo formado, ou já atua na podologia há muito tempo e tem já esse direito adquirido. Tire uma foto e coloque ali para nós podermos enviar o seu certificado de participação dessas palestras, certificado de participação para podólogos e alunos de podologia. Muito obrigado, pessoal. Tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta no nosso chat? Estou aqui à inteira disposição. Está sendo gravado. Ao final da pergunta já termino a nossa gravação. Obrigado aos que estão presentes. Aos demais que não entraram agora para assistir, depois receberão o link. São dezenas de outras pessoas que depois receberão o link para assistir à palestra depois que ela já estiver colocada no nosso site. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer no chat? Nenhuma? Termino por aqui, então. Tem pergunta? Tem alguém escrevendo aí. Excelente o curso online, professor. Muito obrigado. Quem está falando? Está vindo, eu não consigo localizar o nome, veio de um LGK10. Muito obrigado. A Rosa Pereira. Não sei se foi ela que falou. A Kátia, muito obrigado, Kátia. Voltou o som, Kátia, que bom. Obrigado vocês, Rosa, Kátia e todas que estão aí assistindo. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Né? Obrigado, Valéria. A Valéria. A Valéria do Paraná foi nossa tradutora no Congresso. Seja bem-vinda e espero que você esteja nas nossas outras palestras também. Aqui tem uma pergunta da Kátia, como ela faz para adquirir as palestras que já foram? Você pode adquirir as outras palestras? Eu vou colocar um site aqui onde você pode adquirir essas outras palestras. É fácil. No ICT, eu já vou mostrar para vocês. ICT EAD Plataforma. Eu vou colocar no site para que vocês possam ver. Aí, só um minutinho. Deixa eu voltar. Aqui. Aqui. Aqui, este é o site, vocês estão vendo aí agora. Olha. Neste site, icp.eadplataforma.com. Vejam que todas essas outras palestras estão aqui. O que está escrito grátis não é grátis não, tá, pessoal? Está escrito é porque eu estou na minha conta. E na minha conta, com o meu acesso, como se eu fosse aluno de mim mesmo, ele está como grátis aqui para mim. Mas o valor das outras palestras, cada uma delas é de R$70, tá? Se vocês clicarem na palestra, aí vocês já têm o acesso. Olha, eu vou sair aqui agora da minha conta, sair da minha conta. Olha, quando eu saio da conta, agora é como vocês veem. Vocês veem assim, aparecem as palestras, você clica em cima delas e já pode se inscrever. Tem todos os nossos cursos e palestras
online. Tem um curso de introdução à biomecânica, tem um marketing na podologia, procedimentos podológicos em unhas, ortoniquia, avaliação dos pés, laser terapia na podologia, os vasculares, os problemas vasculares na podologia também, e agora terá, a partir de depois de amanhã, neuropatia também, tá? Então, é isso que vocês podem ver entrando nesse site, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Kátia. Pessoal, vou encerrar agora nossa transmissão. Deixo aqui um grande abraço, um beijo a todos vocês e nos veremos na próxima semana, na nossa próxima palestra online sobre feridas e também nos nossos cursos. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, como sempre, nosso ciclo de palestras online. Sejam sempre muito bem-vindas e muito bem-vindos. Uma boa semana a todos.